Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa primeira aula, aula 001 da disciplina de logística, né, para a graduação da FAENE. Vamos falar sobre um momento especial, né? Nós vamos falar sobre logística, vou falar sobre essa parte introdutória. Então a nossa aula 001, para a gente não perder muito tempo, né, já começar trabalhando nessa aula 001, como está aí na tela para vocês, ela é uma parte introdutória, né, o primeiro nível, né, para que a gente entenda um pouquinho da logística, né, do conceito de logística, da história da logística, para depois a gente começar a falar mais especificamente sobre os detalhes relacionados à logística, né? Espero que vocês realmente gostem, né? Então, só resumindo mais uma vez aí, que a gente já falou sobre isso no outro momento, mas entender um pouquinho como é que nós vamos apresentar essa disciplina, como é que vai ser a distribuição dela. A primeira parte, que é essa que nós estamos falando, que é essa que nós vamos falar agora, da parte 001, é a parte introdutória. Então vamos falar um pouquinho sobre as operações e em seguida do contexto, né, onde a logística está inserida, né, do conceito de logística juntamente com o cenário que ela está, né. Depois, na segunda aula, nós vamos falar sobre gestão da cadeia de suprimento, sobre a parte de processo logístico e da parte de supply chain management. E por último, nós vamos falar sobre as operações logísticas, né. Nós vamos falar um pouquinho sobre transporte, distribuição, armazenagem, 3 pontos muito importantes, 3 pontos que sustentam, é a parte realmente que dá sustentação, é o sustentáculo da logística, que não pode viver, claro, sem a gestão, mas a operação é imprescindível. Então vamos falar sobre esses três pontos em cada uma dessas aulas que nós vamos ter. Além das aulas, claro, das aulas gravadas, nós vamos ter também os momentos ao vivo, onde nós vamos discutir, né, tirar algumas dúvidas que porventura alguns de vocês tiverem, tá? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre empresa no primeiro momento, né? A gente percebe algo importante de entender por que a gente está falando de logística hoje, né? Por que nós estamos falando de logística aqui? Por que ela é tão importante? Eu sou de uma época ainda que se falava de logística ainda sobre o ponto de vista muito operacional ou simplesmente operacional. Logística era para carregar, descarregar, colocar movimentação de fazer transbordo, né, tirar de um local, botar para outro, ou colocar dentro de um trem, dentro do navio. Era algo muito, muito operacional. Não se trabalhava, não se tratava a logística de uma maneira mais estratégica, né? Mas a gente entendeu, né, e percebeu que as coisas foram se transformando ao longo do tempo, e a logística hoje tem um papel tão gerencial quanto operacional dentro das empresas. Então ela tem uma importância gigante dentro das organizações, e realmente teve seu momento aí, vamos dizer, áureo, né, que acaba sendo fundamental para a gente entender um pouco mais sobre a logística. E a gente não poderia, né, deixar de trabalhar a parte de logística, né, sem entender um pouco da parte da operação, né? A logística ela tem aspectos importantes do ponto de vista das operações dentro das organizações. As organizações, as empresas, normalmente são formadas por dois padrões, né, por dois tipos de operação. O que são as operações? São as coisas que acontecem nas organizações, as idas e as voltas, os fluxos dentro das organizações, como esses produtos, os serviços, eles funcionam. Então, normalmente nós temos as operações externas, né, que é o nosso contato aí com o mundo lá fora, né? Então, a gente percebe que dentro das organizações nós precisamos contactar com a galera lá fora, né? Nós precisamos trabalhar com o pessoal, com as outras empresas, com fornecedores, com clientes. É o mundo conectado à nossa organização. Então, isso tudo a gente consegue conectar através de quê? Através das operações externas. Mas será que é só operação externa? A gente só vive com as operações externas? Basta eu me contactar e me conectar com clientes, fornecedores e prestadores de serviço, está tudo certo? Não está, né? Não está. A gente precisa de um outro ponto importante também. A empresa precisa rodar dentro, né? A gente tem a parte interna da organização também, que são as operações internas. E essas operações, é claro, elas têm um papel muito importante, ela tem um papel muito forte,
porque é o fluxo interno, né? Eu tenho contato lá fora, eu recebo mercadoria, eu recebo insumo, eu recebo a prestação de serviço de alguém, e ao mesmo tempo eu me conecto com o meu cliente, eu levo o produto para ele, eu levo o serviço para ele, mas para isso acontecer eu preciso ter um fluxo, eu preciso ter processos acontecendo, uma rotina acontecendo. Então isso, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande. Então as operações, as empresas, elas são formadas de operações externas e de operações internas. Então é um ponto importante para a gente entender, né? Agora, como é que isso tudo se transforma, né? Como é que isso tudo acontece dentro de uma organização, né? A organização, ela tem camadas, né? E essas camadas, elas existem porque nessas composições, e vocês podem dar uma olhadinha aí na figura, essas composições, elas são importantes por quê? Porque a partir desse encaixe e de um processo transformador é que de alguma forma eu vou ter algum produto ou serviço que eu vou disponibilizar para alguém, né? Eu sempre falo assim, um exemplo clássico é que a organização, vamos entender a organização assim, vamos fazer um suco de alguma coisa, né? Vamos fazer uma limonada, vamos fazer uma laranja, né? Vamos fazer um suco de laranja, vamos fazer um suco de maracujá. A gente precisa de quê para fazer isso? A gente precisa pegar os insumos, né? Então, a primeira parte das organizações são esses insumos. Então, vamos pegar tudo que precisa para fazer isso. Vai precisar de açúcar? Não, eu uso adoçante e tal. Beleza, não vai precisar de nada disso, só vai precisar da fruta. O importante é eu pegar tudo isso e entender onde é que tem isso, fazer com que isso chegue até a mesa e lá eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o segundo processo dentro das organizações, a segunda parte, que é o processo de transformação. Ou seja, eu vou pegar aqueles insumos brutos, né, e vou transformar esses insumos dentro aí de um liquidificador, por exemplo, e vou botar tudo lá dentro, vou transformar e vou produzir alguma coisa. Vai ser um bem, vai ser um serviço, vai ser o que for, né? No caso a informação também, como está mostrando aí para vocês. Isso é um ponto importante. Então as organizações, gente, elas têm essa dinâmica onde eu tenho a primeira parte, que é receber, né? Eu preciso receber alguma coisa, né? Então, esse receber, eu vou pegar todos os insumos necessários, todos os pontos que são importantes, todos os pedacinhos que vão fazer parte da minha construção, e a partir dessa construção, eu vou juntar tudo isso, vou transformar, né? Vou liquidificar aquilo ali, né? Vou bater aquilo ali e vou transformar aquilo em algo que pessoas consumam, né? Que tenha algum significado, algum valor para o mercado. E aí a segunda parte, a terceira parte, nós temos a primeira, que é o recebimento, né? Que é a vinda dos produtos, a segunda, que é a transformação, e a terceira, que é a entrega, né? Que é a disponibilidade disso. Então, as organizações, qualquer que seja essa organização, ela basicamente ela tem esse tripé aí, esse tripé da chegada dos insumos, das transformações e da entrega. Então é o sentido das organizações, elas precisam existir, elas precisam de alguma forma ter um sentido, né? E esse sentido ele se dá a partir desses 3 pontos, né? Espero que vocês estejam aí entendendo, tem muita coisa boa aí para a gente falar nessa nossa aula de hoje. Então vamos dar continuidade. Então as organizações, elas têm esse tripé, né, que é muito importante. A chegada dos produtos, né, o recebimento, né, dos insumos necessários, produtos, pessoas, matéria-prima, energia, tudo que for necessário. A segunda parte, que é a parte de transformação, é a última parte, que seria a parte do produto feito, né, desenvolvido, ou do serviço, né, feito, desenvolvido. E aí a gente faz a entrega. Então isso é muito importante a gente entender esse tripé aí, né? Não vamos esquecer jamais. Então só para a gente deixar isso claro, porque isso é muito importante. Então a empresa ela tem esses 3 pontos que são fundamentais. Que pontos são esses? Presta atenção na nossa lousinha aí, ó. Então o primeiro ponto é o recebimento, né? Recebeu. Receber é muito importante. Depois que recebe, né? Então não vamos esquecer, é importantíssimo o recebimento. Recebeu, né? Outro ponto que vale a pena a gente entender é a parte de transformar, né? Nós vamos transformar tudo isso. A dica que não pode deixar calar, né? E por último,
o bem, né, o produto final, os bens, né, que você vai fazer. Se fala hoje muito hoje nós temos aí a questão dos serviços, né, e aí adicionado a isso nós temos a informação, né, a informação. Então essa informação, ela é muito importante, né, então é um produto final também. Então dentro das organizações nós temos esse tripé importantíssimo, o recebimento, a transformação e o bem, e isso faz uma diferença muito grande, e a gente vai entendendo um pouco mais sobre a organização, entendendo como é que a logística vai se encaixar nisso tudo, né? Isso é muito importante da gente perceber. Então, gente, todos os pontos que a gente está trabalhando aqui, todos os pontos que nós estamos desenvolvendo, eles passam, né, necessariamente por essas três fases, né? E essas três fases, elas vão ser imprescindíveis para quê? Para que a gente consiga, né, e continue entendendo aí o encaixe, né, da logística dentro das organizações. Vamos para o próximo ponto aí. Já conhecendo um pouco mais, já entendendo um pouco mais sobre a empresa, aí nós vamos para um outro aspecto que é muito, muito, muito importante. Que aspecto é esse? São os processos. O que tem dentro das organizações, né? O que acontece dentro dessas organizações, né? As organizações, elas têm fases, né? Elas têm fases de acontecimento, né? Coisas que acontecem, né? Que vão se desenrolando, que vão sendo concebidos para quê? Para que a organização em si ela exista efetivamente, né? Então a primeira coisa, o ponto de partida de uma organização, de uma empresa, é a estratégia, né? Estratégia. O que é estratégia, gente? Vocês provavelmente já devem ter lido, estudado sobre isso. Bom, estratégia é aquele ponto inicial onde eu identifico um caminho para ver, eu quero um horizonte, eu vejo um horizonte ali, que seria o meu objetivo, onde é que eu quero chegar, mas também eu determino como eu vou chegar nesse objetivo. Não, isso aí é ponto-chave, né? A gente precisa determinar como a gente vai chegar, porque não adianta nada eu ter metas aí, ter objetivos maravilhosos, né, gigantescos, se eu não tenho maneiras, eu não tenho formas, né, de chegar até aqueles pontos que eu estou trabalhando lá. Então é importante a gente entender, fica aí a dica para vocês, mais do que uma dica, fica a informação de que a estratégia ela parte do pressuposto de que eu vou alcançar algo que é possível. Não adianta eu querer alcançar algo que é impossível, esse alcance, né? Então isso é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto importante aí. Segunda fase, né, dentro de uma organização é você gerar demanda, né? Então, para isso, você precisa dar valor, você precisa gerar um valor para um determinado produto, né? Então, eu preciso inovar, por isso se fala tanto em inovação, se fala tanto em agregar valor a determinado produto ou serviço. Então, a organização, ela entendeu, por exemplo, a FAENE quer ser, o ponto aí de objetivo nosso é em 2 anos ser a melhor instituição de ensino na formação, né, de graduação e pós-graduação na área de negócios do Nordeste. Beleza, como eu vou fazer isso? Eu vou contratar bons professores, vou ampliar os serviços, vou chamar tecnologias, vou desenvolver pessoas, beleza. Aí eu vou começar a gerar a demanda, vou criar esses produtos que vão atrair essas pessoas e eu preciso estar sempre inovando. Então, inovação é um desafio para nós, né? Um desafio porque a gente tem que estar inovando o tempo todo. E vocês que são clientes sabem disso. Inovar é algo imprescindível, a gente precisa o tempo todo estar inovando. Para quê? Para que o nosso cliente ele sempre queira aquilo que a gente oferece, porque lembre-se de uma coisa, o que é bom hoje, para aquele cliente pode não ser bom amanhã, porque tem coisas melhores acontecendo todos os dias. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Então o segundo ponto da organização, a segunda fase de uma organização seria a fase da geração de demanda, né? Ou seja, da cadeia de valor. Eu preciso inovar para poder gerar vontade, gerar necessidade aí naquelas pessoas. Beleza. Olha só, eu tracei uma estratégia, a estratégia está traçada, beleza, entendi como eu vou chegar lá, concebi produtos, desenvolvi produtos, e agora? Agora eu vou garantir que esse produto ou serviço ele chegue até o cliente final, né? Ele vá até lá. E aí, olha só que legal, eu vou suprir. E o suprir, né, tem uma relação direta com a logística, né, claro. Porque eu vou suprir, eu vou garantir que esse produto chegue até o destino. Então não adianta nada eu chamar o cara, vem para cá, vem para cá.
e aí quando ele chegar aqui não tem o que ele quer. Eu brinco, né, eu tenho um exemplo clássico de um professor que veio aqui de São Paulo, um cara que gostava de gastronomia e tal, da culinária, e aí eu fiz uma propaganda imensa para ele sobre um local que vende bode aqui, né, o Rei do Bode. E aí eu falei para ele assim, ó, venha que eu vou lhe levar num lugar especial, Rei do Bode, beleza. Por quê? Tem propaganda, tem divulgação, chama atenção o nome, quem gosta já fica com aquilo na cabeça, faz aquela lembrança, não sai. E aí o que eu fiz? O que eu fiz? Levei o professor até lá, gerei aquela expectativa, aí quando eu cheguei lá, me sentei, fui muito bem atendido no início, e disse, eu quero aquele tradicional com leite de coco, bom demais, gostoso pra dedéu. Sabe o que o cara falou? Ô chefe, desculpa, infelizmente não temos bode. Como é que é? Como é o nome desse negócio aqui? Não é um rei do bode? Como é que não tem bode? Cadê a garantia do suprimento? Então isso é muito importante. A gente entender que essa segunda fase é a fase da terceira fase, é a fase de garantir a demanda. Ou seja, você gerou a vontade e não tem aquilo para oferecer, você precisa ter muito cuidado com relação a isso. Porque se você não gerar não garantir que isso aconteça, qual vai ser a tendência disso? O que pode acontecer? Bom, o que pode acontecer é simplesmente eu não vou ter o produto, né? Lembre dessas 3 fases aí, vocês estão lembrando das 3 fases? Receber, transformar, entregar. Se eu não conseguir entregar, o que vai acontecer? Se eu não conseguir entregar, eu vou desestimular, né? Eu vou causar um desânimo, né? Eu vou perder aquele cliente. Olha que o meu concorrente está ali, no cantinho, só esperando a vontade para poder ele aparecer, ele surgir, e ao mesmo tempo que ele surgir, ele imediatamente criar um valor para aquele produto que eu não consegui entregar, e alguém for lá e entregar no meu lugar, e eu vou lá e vou perder o cliente. A gente sabe que hoje não tem jeito, o cliente ele é volúvel, ele é volátil, ele sai, ele não tem aquela fidelidade. Hoje a fidelidade é algo muito difícil, né? Então a gente sabe disso. Então essa fidelidade, fidelizar hoje, né, um ponto assim muito difícil, né? Fidelizar é muito complicado, né? Como é que eu vou garantir fidelizar? O que eu preciso? Eu preciso me transformar todo dia, eu preciso inovar todo dia, eu preciso suprir, né? Cumprir aquilo que eu prometo. Então é um grande desafio sim, e por ser um grande desafio, a gente tem aí uma linha aí muito tênue entre a vontade, o querer e o entregar. Então eu preciso entregar e garantir que aquilo chegue. Então foi uma desilusão do professor na hora que eu cheguei lá e não tinha aquilo que eu prometi para ele, né? E para mim então foi uma desilusão ainda maior. Bom, qual seria a última fase desses processos para que uma organização exista, sobreviva e tal? Bom, o ponto seria manter, né? Olha só, eu tracei uma estratégia, eu gerei valor, eu supri a demanda, agora eu preciso dar continuidade para isso, eu preciso sempre estar ali fazendo o network, né? Criando canais de feedback, fazendo CRM, buscando sempre condições para que eu tenha uma continuidade, gente. E hoje, mais do que nunca, esses canais eles precisam estar aguçadíssimos, porque se você imagina que alguém consome o seu produto e esse produto está sendo consumido, principalmente porque você já tem uma tradição, você já faz aquilo há muito tempo, não pensem vocês que isso vai ser suficiente para a continuidade, para que você tenha isso durante muitos anos, porque se chegar alguém melhor, as pessoas não vão ter o menor pena de mudar. Hoje, os clientes eles estão muito avaliativos, eles identificam, isso aqui é melhor para mim, eu vou ali. Não tem mais aquela coisa que o meu pai, o meu avô fazia, eu só compro aquela marca, eu só vou naquele local, eu só como daquela comida, eu só tenho aquela marca de carro, aquela marca de sabão em pó e tal. Isso tudo acabou. Nós temos exemplos clássicos sobre isso. As empresas que não inovam, elas perdem mercado, e hoje o mercado está muito pulverizado, então a gente tem muito mais dificuldade de conseguir garantir certas coisas, né? Então vamos lá, nós estamos indo muito bem, né? Vamos continuar então. O próximo ponto aí importante da nossa apresentação é mostrar para vocês, depois que vocês entenderam aí um pouco da organização, entender um pouco da história
da própria logística, né? Como é que nós chegamos até hoje, né? Bom, tem muita coisa, mas eu tive que resumir para vocês, fazer aí algumas quebras para que a gente também não demorasse tanto tempo em fatores históricos. Mas é importante que a gente entenda que tem aí um aspecto relevante. Bom, a área militar foi muito importante para a logística. Ali eu tive a disciplina da área militar, a estratégia militar, tudo aquilo, ou seja, a logística foi muito forte, ela nasceu e cresceu ali dentro, né, de uma maneira muito forte dentro da área militar. Suprir, levar mantimento para a guerra e tal, uma tropa precisa ser alimentada, precisa de munição, então tudo isso, o berço da logística foi na área militar, sem dúvida. Agora teve um marco histórico importante, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, conforme eu trago aí para vocês. Esse marco histórico, ele mostra o quê? Ele mostra que, a um determinado momento, houve uma ruptura daquela coisa, a logística é exclusiva da área militar. Qual foi essa ruptura? Foi o final da Segunda Guerra, porque todo aquele aparato, toda aquela industrialização, toda aquela tecnologia que foi desenvolvida na época voltada para a guerra, ela precisava ir para algum lugar, afinal de contas o mundo vai voltar a viver, né? Vai voltar vai ter continuidade, então eu preciso relocar tudo isso, todos esses investimentos, todas essas tecnologias, todas as pessoas qualificadas que eu tinha. Então eu tive que trazer isso para a área comercial, né, para a área civil, vamos dizer assim. E aí, gente, foi o estopim para o crescimento da logística, porque ela veio com a estrutura, com a disciplina, né, com todo aquele processo bem definido na área militar, e foi colocado imediatamente ali na área comercial, na área civil, e aí pronto. Aí vieram as grandes indústrias automobilísticas, vieram as indústrias de serviço, e aí é o segundo outro grande ponto, os americanos sempre muito astutos, né? Eles perceberam que a logística era algo muito importante, eles imediatamente inseriram nas suas organizações. Foi na época da criação da Disney, né? Das grandes montadoras estarem se consolidando, como a GM, por exemplo, a Ford, as montadoras americanas, e aí os americanos, eles rapidinho entraram nisso, e a área comercial e a área de serviço cresceu muito, porque logística é serviço, é entrega, é rapidez, é agilidade, área bancária, área de entretenimento, e a logística estava sempre inserida. Mas aí teve um ponto que eu precisava corrigir, né? Que ponto era esse? Aliás, não é nem corrigir, eu precisava adicionar, porque a logística ela cresceu tanto, ela ficou tão grande, que chegou num ponto em que, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho tanta coisa para administrar, e ao mesmo tempo eu preciso controlar tudo isso. Mas só no papelzinho, só no manual não está dando certo. Eu precisava da inserção da tecnologia. Então a logística ela recebeu aí o aporte da tecnologia, e os japoneses foram muito importantes nesses fatores históricos que eu estou apresentando para vocês. Os japoneses foram muito importantes, por quê? Porque eles foram responsáveis por trazer essa tecnologia que foi fundamental para a logística se consolidar e ampliar ainda mais, porque ela chegou no teto. Aquela coisa manual chegou no teto, e aí a gente precisava ampliar isso. Então foi mais um grande desafio que a logística teve, né, para tentar se transformar e se consolidar como ela se consolidou. Uma pena que, diante de todas essas transformações a partir da década de 40, o Brasil ainda ficou meio que paralisado com tudo isso. Foi a época da nossa ditadura, né, das mudanças ali da era Vargas, né, da transformação que o Juscelino tentou trazer, mas de uma maneira meio inconsequente e tal, e aí os militares assumiram, e a gente teve um momento aí de paralisia, literalmente. A gente ficou muito focado no mercado interno, esquecemos o mundo, a logística estava se transformando, estava crescendo, muita tecnologia, a gente estava parado aí há anos sem entender o que estava acontecendo lá fora. E todo mundo sabe, vocês são conhecedores disso, de que para a gente evoluir a gente precisa ser pressionado a isso, a gente precisa olhar o vizinho fazendo melhor, perceber que o cliente está exigindo algo melhor porque outra pessoa pode entregar, e a partir disso a gente melhora. Então a gente não foi forçado a fazer isso porque nós fechamos as nossas fronteiras aí para o mercado internacional. A gente fez uma eu chamo sempre assim, pseudo-proteção. Por que pseudo-proteção? Porque a gente disse que estava protegendo a nossa indústria, disse que estava protegendo o nosso produto, mas na verdade a gente estava enganando o nosso consumidor, porque a gente estava não deixando as nossas empresas evoluírem, então nós estávamos transformando aqui todo o nosso parque industrial, todos os nossos produtos em coisas arcaicas, antigas, que já tinham coisas muito melhores, e ao mesmo tempo a gente não estava conseguindo, dar valor, né, reduzir custo, melhorar as condições daquele produto para que o cliente comprasse algo melhor. Então foi um momento assim terrível
horrível, a gente ficou ali só comemorando Carnaval e Copa do Mundo, enquanto o mundo estava evoluindo, estava fazendo um monte de coisa boa. Então, infelizmente, foi um momento de paralisia, mas ainda bem que depois isso tudo se transformou e a gente conseguiu abrir o mercado, e aí a logística finalmente entrou no Brasil com um certo atraso, só a partir do final, né, da década de 80, início da década de 90, a gente conseguiu romper essas barreiras e aí a gente conseguiu ter uma logística mais forte aqui dentro. Como é que a gente está hoje? E aí esse slide mostra bem isso. Como é que a gente está hoje, sob o ponto de vista da evolução, qual o papel da logística no mundo que a gente vive hoje? Bom, a gente, mais do que nunca, apesar desse nome, apesar de globalização, uma coisa já batida pra caramba, todo mundo fala de globalização, mas eu não podia deixar de falar de globalização, porque hoje mais globalizado do que nunca nós estamos, né? A gente mais do que nunca está conectado, mais do que nunca está integrado, mais do que nunca o que acontece lá na China impacta no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos impacta na China, o que acontece na Europa impacta no Japão. Então a gente está tudo muito integrado, nós temos muitos produtos que têm componentes de outros países e tal, e isso tudo é muito importante da gente entender. E aí nós temos um mercado globalizado mais do que nunca, nós temos as verdadeiras aldeias globais. Hoje a gente não pode mais esconder nada de ninguém. O que acontece se um terremoto acontecer, se uma catástrofe acontecer no lugar mais distante que for, imediatamente isso está nas redes sociais, isso está na internet. Então hoje nós temos novos mercados, novas demandas, e isso tudo a globalização, essas aldeias globais, elas trouxeram uma outra situação importante, que é a necessidade de você se conectar, né? Eu tenho que fabricar, eu tenho que produzir um automóvel, por exemplo, nem todas as peças desse automóvel é produzida num determinado local. Por exemplo, o Brasil, boa parte das peças de um automóvel, aqui nós temos as montadoras, mas elas não fabricam tudo aqui. Tem vários pedaços desses carros que são fabricados em outro lugar. Como é que eu vou conectar tudo isso? Então, qual o papel da logística nisso? É trazer esses insumos para cá, né? Outro ponto, qual o papel da logística também? Existem novas demandas, novos mercados. O que eu tenho que fazer? Levar esse produto para qualquer lugar. Sair da minha cidade, sair do meu estado, sair do meu país, levar esse produto lá fora. Então, isso é muito importante a gente entender. Um outro aspecto imprescindível também, hoje nós temos blocos, e aí existe uma disputa muito grande, principalmente a Europa. Os americanos ali estão meio solitários, mas são muito fortes, é praticamente um bloco econômico, os Estados Unidos. Aí tem a Europa, nós temos ali os BRICS, que hoje estão menos importantes do que já foram um dia, né, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a Coreia do Sul e a China. Hoje a China se destaca mais, o Brasil, os outros países, eles acabaram perdendo um pouquinho esse bonde da história. Então nós temos aí blocos fortes e pressão, o meu produto é melhor, eu entrego mais rápido, existe uma disputa, e a logística ela acaba fazendo com que a gente entre no jogo, né? E o Brasil já perdeu algumas partidas em função da falta de logística. A gente lembra de um momento há pelo menos uns 3 ou 4 anos em que o Brasil perdeu a oportunidade, ou perdeu assim de se destacar, quando o mundo todo estava passando por uma crise muito forte, e o Brasil estava ali em recuperação, né? Mas infelizmente a gente não tinha uma logística muito eficiente. Por exemplo, na área agrícola nós somos muito fortes, muito fortes. Nós somos talvez um dos melhores, se não o melhor do mundo em produtividade na área agrícola, né? Então nós temos os melhores maquinários, nós temos uma estratégia muito forte dentro da fazenda, tudo funciona muito bem. O problema é só até a porta da fazenda, que começa ali o problema, porque fazer com que esse produto saia da fazenda, saia lá do processo agrícola e vá até o seu destino é horrível, porque nós temos conexões ruins, nós temos pouca integração, multimodalidade fraca, intermodalidade fraca, nós temos estradas ruins, uma concentração muito grande no modo rodoviário, e isso fez a gente perder aí um navio imenso, cheio de mercadoria, lá com 400 mil toneladas, ele foi devolvido. Por quê? Porque a China não aceitou o nosso atraso de 30 dias na entrega, ou seja, é inadmissível a gente perder tempo, perder produto, e isso acaba marginalizando a gente, acaba estigmatizando o Brasil como um país que não tem, vamos dizer assim, uma estratégia bem definida, não tem condições de competir de uma maneira efetiva, né? A gente também está vivendo, nessa conjuntura global, duas coisas, né? A quebra, muitos países estão sendo obrigados, até pela influência, pelo impacto, pela pressão de outros produtos, né, de outros
mercados, mas ao mesmo tempo também os países estão muito assustados, porque o que está acontecendo? A gente está tendo uma concorrência muito grande e os países começam a dizer, poxa, o meu produto está se acabando aqui, eu não estou tendo competitividade e tal, o que eu faço? Eu vou trancar, eu vou começar a botar barreira, eu vou começar a exigir uma série de coisas. Olha o que aconteceu com a laranja brasileira. Os americanos, que são tão liberais e tal, que sempre propagaram isso, que os seus produtos estão no mundo inteiro, eles começaram a botar empecilho na entrada da nossa laranja. Disseram que a nossa laranja não estava no tamanho ideal, não tinha nem a cor que deveria ter. Olha que maravilha, até a cor da laranja influenciando. Então isso tudo são barreiras que eles vão colocando, né? Então, é claro, isso é um impacto também dessa conjuntura global que a gente vive. A logística está ali, sempre com seu papel importante de fazer com que o produto, de dar celeridade, de fazer com que o produto chegue, de receber também os insumos, tudo isso sempre tendo um papel muito importante. Né? E aí, em linhas gerais, a logística ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com houve muita competitividade. Hoje não vale mais a pena você guardar dinheiro, você fazer como antigamente a ciranda financeira. Eu vou aplicar em algum tipo de investimento que me dê retorno. Não, hoje o que vale a pena é você produzir, você desenvolver alguma coisa. E aí eu preciso botar em prática algum produto ou serviço. Hoje eu estou vivendo uma redução de margem de lucro. Essa redução é evidente. Por que nós estamos vivendo essa redução? Porque existe mais concorrência, mais competição, e eu sou obrigado a reduzir minhas margens para ter um produto mais barato na outra ponta. Mas como é que eu vou continuar tendo lucro? Eu preciso ter eficiência aqui na produção, na entrega, no recebimento, né, em todos os aspectos logísticos e de produção, porque senão eu não consigo ser competitivo. E ao mesmo tempo as empresas elas são o quê? Rápidas, elas precisam dar respostas rápidas, o cliente quer resposta rápida, eu preciso dar resultados rápidos. Um outro ponto que a gente não pode esquecer também é a concorrência, que ela está cada vez maior, cada vez mais brutal. Eu estou concorrendo até com alguém que está a vários quilômetros de distância, né? Está a 10 mil, 20 mil quilômetros de distância daqui, mas as conexões, aí, as formas de chegada de produtos de qualquer lugar do planeta, elas estão acontecendo. Então hoje é muito difícil você dizer, o meu concorrente está aqui na minha cidade, no meu bairro. Impossível de eu dizer isso, né? Hoje eu tenho uma concorrência muito forte, né? Ainda falando da logística, desse aspecto aí dessa competitividade que a gente vive, a logística ela traz velocidade. Por quê? Porque ela é baseada no tempo. Hoje a gente precisa dar resultados rápidos, hoje e desde muito tempo. E a perspectiva é que isso se prolongue ainda mais e que a gente fique cada vez mais tendo que dar resultados mais rápidos. E o grande problema disso tudo, eu não sei onde é que isso vai chegar. Vai ter um momento que vai ser no instalar de dedo, né? Eu pedi, eu já vou ter, né? Aquele negócio que tem um artigo muito interessante chamado Logevix, que fala sobre isso, que fala que no futuro nós vamos ter um produto para cada pessoa e esse produto vai ser instantaneamente entregue, né? Vai ser teletransportado, talvez, né? Então são coisas que estão acontecendo. Então a logística ela traz o quê? Ela tem a ver com a rapidez, com a velocidade, com o tempo, que é fundamental hoje em muitos aspectos. Somente a logística ela dá velocidade para as organizações. Isso é uma frase forte, né? E a gente não poderia deixar de fazer esse fechamento aqui, chegando aí ao fechamento dessa nossa primeira aula, da aula 001. No final de tudo, uma pergunta que eu já estou até respondendo, mas é uma pergunta. O nome arma não é muito legal, né? Mas a logística é uma forma de você manter a sua empresa extremamente competitiva. A logística ela vai te dar essa competitividade. E aí, da mesma forma, eu já respondo essa pergunta, né? Eu já estou dizendo aí. A logística, quando você consegue chegar onde o concorrente não chega, você está fazendo uma logística de altíssimo nível. Quando você consegue agregar serviço ao cliente, ou seja, reduzir os custos e aumentar os benefícios a ele, você também está fazendo uma logística. Né? Onde não há competição, por exemplo, mesmo que você não tenha concorrência, não pense você que a logística não vai ser importante, ela vai ser importante sim. Por quê? Porque mesmo ali, mesmo uma situação como essa, você quer reduzir os seus custos. Então a logística está impregnada em qualquer situação, né? Ela tá presente aí em qualquer situação. Então o que a gente quis trazer para vocês nesse primeiro momento é justamente mostrar para vocês
como a logística ela foi sendo construída ao longo do tempo e o papel que ela exerce hoje, a importância da logística hoje dentro das organizações e por que a gente está estudando logística, né? Por que a gente está trazendo logística para dentro de uma sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a aula 2, né? Até a nossa próxima aula com muito mais conteúdo. Valeu, gente. Até a próxima.